O estado do Espírito Santo de hoje pode ser muito bem o Brasil de amanhã. Existem diversas coincidências entre a gestão pública do Espírito Santo e a gestão do país, do Brasil inteiro. Em primeiro lugar, o governador do Espírito Santo é do PMDB, assim como o presidente da República. O vice-governador do Espírito Santo é do PSDB, assim como a agenda que está sendo implementada pelo presidente do Brasil, Michel Temer. A consequência, uma outra coincidência é que é uma política de austeridade, fala-se em economia e privatização das estatais, em um governo que tem envolvimento, em alguns casos aí suspeitos, fazendo privatização e não pagando o salário do funcionalismo público, falando em estado mínimo para o funcionalismo e máximo para as empresas. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar o estado do Espírito Santo, que é de calamidade dentro do contexto inteiro. Vamos lá. Primeiro, 100 PMs nas ruas. Espírito Santo registra 90 mortes, diz sindicato. Policiais seguem sem sair dos batalhões e crise chega ao 5º dia. Até hoje o governo não divulgou o número de mortes. Olha, o detalhe interessante é que a Globo aqui não mostra o nome, como ela fazia antes, né? Fulano de tal, do partido fulano de tal, principalmente quando era do PT, Dilma do PT, fulano de tal do PT, não sei o que do PT, aqui eles nem sequer falam o nome do governador. Não é pauta desse vídeo, mas eu deixo aqui uma indicação aqui para os nossos amigos do Espírito Santo, para dar algumas dicas para a gente. Qual a ligação da TV Gaveta, TV Gaveta é boa, porque engaveta as notícias, mas TV Gazeta com o governo atual. Até agora eu vi aqui no Wikipedia que a TV Gazeta tem como dono a Fundação Casper Libero e o presidente é Paulo Camarda. Cidade de origem, São Paulo. São Paulo aí, PSDB, não sei. Mas eu ainda não investiguei, só dá para ver o seguinte, essa fundação, essa TV Gazeta aqui é enorme, a matriz que eles comandam aqui de comunicação é enorme. Satélite, por cabo, por disponibilidade digital, uma série de coisas eles têm. Então, uma matriz muito forte. Fico aí, peço a ajuda de vocês para que a gente possa tentar entender isso aí. A notícia diz o seguinte, os protestos que impedem o policiamento no Espírito Santo chegam ao 5º dia. Pois bem, pessoal, o resumo é que vocês já sabem, as lojas estão sendo saqueadas. Teve candidata do PSDB, candidata vereadora do PSDB, que pregava combate à corrupção, se vestia de verde e amarelo e foi lá saquear a loja também. Só aproveitou a polícia sair para agir como bandida. Enfim, o Estado está em situação de calamidade pública. A revista Carta Capital fala do peso do ajuste fiscal na crise do Espírito Santo. Ele fala aqui o seguinte, celebrado pela política de austeridade, o governador Paulo Hartung enfrenta uma greve de policiais. Ou seja, com essa história de austeridade, de economizar dinheiro, porque não sei o quê, ele deixou de pagar então o salário do povo, deixou de dar o aumento que eles precisavam. Desde 2015, Hartung, do PMDB, promove um forte contingenciamento de verbas. Caramba, quase não sai. Segundo a Secretaria de Economia e Planejamento, o ajuste resultou em um corte no orçamento de 2016 de 1,3 bilhões de reais. Também foram feitos decretos com medidas de redução de gasto que gerou superávit de 40 milhões de reais, segundo o governador. Tá, então, essa é a política que o Brasil vai ter depois da PEC 55 aprovada a partir de 2018. Isso é o que espera o Brasil a partir de 2018, não pagamento de salário. Bom, eu sei que hoje é muito difícil, a mídia não tem dificuldade de falar, e tem gente que dizendo que a crise do Espírito Santo é culpa da esquerda, é culpa do Lula, culpa da Dilma. Enfim, pessoal, vamos esclarecer essa situação. O Paulo Hartung foi candidato aí pelo Espírito Santo, ganhou como integrante aí do PMDB. Tá, o Paulo Hartung é PMDB, tá aqui a ficha dele, segundo o site aqui, eleições 2014. O vice dele, que é o César Colnago, é do PSDB, tá? Isso também está aqui na ficha dele, ó. Bem aqui, PSDB, sabe ler? Não é PT, PSDB. Né? Lembrando que hoje parece que é difícil, os jornais não falam mais o partido dos candidatos e das pessoas envolvidas nesses grandes escândalos. E para finalizar o vídeo, um pensamento, pessoal. Parece que é interessante levar
o Estado à beira do caos, à beira da calamidade, né? É uma característica que a gente vê, por exemplo, também no Rio de Janeiro, também governado pelo PMDB. É interessante levar o país inteiro ao estado de calamidade, de crise econômica, que é para ter a desculpa que é necessária para privatizar as empresas, ou seja, entregar o patrimônio público. Reflitam sobre isso. Aqui a notícia diz em julho de 2016, privatizações podem render 3 bilhões ao Espírito Santo. O Gazeta Online está falando isso. Então, parece que é um caminho interessante. Leva, deixa quebrar para poder privatizar na marra. Deixe a sua opinião sobre isso. Comente o vídeo, também deixe seu comentário aí e compartilhe nas redes sociais. Vamos refletir sobre esse caso e a gente se vê então na próxima notícia. Um abraço e até lá.